Olha, estamos gravando esse vídeo a pedido de alguns ex-alunos sobre a questão da globalização. São 3 questões básicas que eles me fizeram. Eu tenho aqui uma cola e vou ler. Primeira pergunta deles é: a globalização existe? Se existe, qual foi a origem da globalização? 3. As consequências da globalização. Então, para início, eu quero fazer um comentário. Muita gente confunde globalização com internacionalização da economia. São coisas diferentes. Desde que a economia se entende como uma ciência, sempre houve a internacionalização da ordem econômica. Pensemos, por exemplo, na época do Império Romano. O Império Romano, ele internacionalizou não só os atos, o costume e o poder dos romanos, mas também a ordem econômica. Ele estabeleceu uma ordem econômica mundial na medida que ocupou várias regiões do que nós conhecemos hoje pela Europa e parte da África. Então, houve uma internacionalização da economia nesse período. Na Idade Média também houve internacionalização da economia, principalmente feita pelas cruzadas e também quando um senhor feudal derrotava outro senhor feudal na guerra, ele se apoderava do feudo e ia espalhando a economia do seu feudo para outros feudos, até que a economia se tornava regional, depois nacional e depois internacional. Por exemplo, é o caso da Itália, é o caso da Espanha, é o caso de Portugal, França, Holanda. Todos esses países da Idade Média para o começo do Renascimento internacionalizaram a economia. Por isso que o Brasil foi descoberto, os Estados Unidos foi ocupado, América Central, América do Sul. Isso foi num processo de internacionalização que teve início no final da Idade Média, por volta de 1400, 1450, até aproximadamente 1750, no movimento chamado mercantilismo. Então, e depois com as empresas multinacionais, que também internacionalizaram a economia, embora a sede delas fosse nos países notadamente chamados centrais. Isso é a internacionalização da economia. Agora, qual é a diferença da globalização? Primeiro, a diferença está em que a globalização criou uma base teórica para que lhe desse suporte para a internacionalização das atividades econômicas. Essa base teórica foi chamada de neoliberalismo. Esse neoliberalismo foi um conjunto de regras estabelecida em Washington, no chamado Consenso de Washington, onde alguns governos de países poderosos e alguns empresários internacionais definiram esse conjunto de regras que iriam reger o comércio global. Uma das características era abrir as fronteiras para o tráfego de mão de obra, capitais e mercadorias. Não colocar obstáculo à penetração dessas atividades em outros países, ou seja, o capital, a mão de obra e as mercadorias teriam que circular livremente. Então, estabelecida a base teórica da globalização e a regulamentação dela, cabia aos países fazer o que foi denominado de livre comércio. Muito bem, isso começou por volta da metade dos anos 80 e o objetivo fundamental era a livre troca de mercadorias por todo o mundo. Agora, a segunda questão deu certo? Ou seja, partindo dessa origem
Isso deu certo? Então, a gente tem que entender o seguinte, que na origem da globalização está a questão da crise do petróleo também. Os árabes ganharam muito dinheiro e com a crise do petróleo, os árabes emprestaram esse dinheiro para vários países do mundo. Mas eles queriam que esse dinheiro circulasse mais rapidamente. Daí os grandes bancos interessados em fazer com que o capital que estava estocado na rede bancária circulasse livremente. Então os banqueiros foram um dos grandes responsáveis pela globalização. Muito bem, passada essa fase do choque do petróleo, recuperada a produção do petróleo, esse dinheiro voltou a ser estocado, né? E aí ele passou a ser operado através das bolsas de valores no mundo todo. Isso caracterizou um fenômeno do período da globalização. Então globalizou-se primeiro os capitais, o capital dinheiro. Depois é que começou a globalização da mercadoria. E a globalização da mão de obra? Essa nunca houve, a não ser para os técnicos altamente especializados. A maior prova disso é que os estrangeiros não estão hoje inseridos nem no mercado europeu, nem no mercado americano. Com a eleição do Trump, vê-se que ele está construindo uma economia altamente protecionista. Então, é impossível dizer que há livre circulação de mercadoria, de capitais e de mão de obra. De capital até que vamos admitir que sim, porque o dinheiro circula através da rede bancária no mundo todo. Então, até aí a gente concorda, não há muita discordância nisso. Uma outra característica ainda do programa neoliberal é que as nações perdem parcialmente, outras perdem com mais profundidade, a capacidade de fazer política econômica nacional. Como assim? Se uma nação pedir dinheiro emprestado, por exemplo, ao Banco Mundial, esse diz, nós emprestamos, desde que você siga isso. Aí estabelece uma lista do que essas nações devem fazer. Então a política econômica dessa nação está sendo produzida pelos que nós chamamos de órgãos multilaterais ou instituições multilaterais, como o Banco Mundial, o Clube de Roma, etc. Então as nações se submetem aos interesses internacionais. Aí perde a capacidade de produzir políticas econômicas independentes, ou seja, nacionais. Aí é que se diz que o Estado Nacional começa a perder autonomia, porque fica dependendo do que o capital estrangeiro deseja. E agora recrudesce, né, a ideia de nacionalismo por parte de alguns países. Por exemplo, a Inglaterra saiu da comunidade europeia, do mercado comum europeu, né, com o Brexit. Então, e é uma potência da Europa. Os Estados Unidos estão se fechando, impondo regras, né, para os outros países. Realmente, agora houve uma discussão da China com os Estados Unidos no tocante à proteção de suas mercadorias. Então os Estados Unidos está retaliando aqueles países que ele acha que não faz comércio internacional como eles desejam. Então o comércio internacional está sendo engessado, né? A gente tem notícia aqui no jornal Folha de São Paulo, né, no estado de São Paulo, aliás, do dia 9 de agosto, dizendo o seguinte, que as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, né, ela diminuiu o comércio internacional em 16 bilhões, principalmente com o governo chinês. Então, a questão, voltamos ao início, será que a globalização realmente existe? Hoje é uma dúvida muito grande.
principalmente em face do protecionismo das grandes nações. Qual a perspectiva? A perspectiva é de que, se o cenário político mundial não mudar, a globalização está fadada ao insucesso, porque cada país irá proteger a sua produção, irá proteger o seu mercado interno, irá proteger a sua tecnologia, irá proteger a sua mão de obra, como os Estados Unidos está fazendo. Os americanos estão dizendo que primeiro é emprego para os americanos, depois para os imigrantes, depois para outros de outras nacionalidades. E a Europa, a parte da Europa, está seguindo na mesma linha, né? Então, o que está havendo por enquanto é uma globalização do mercado financeiro mundial. Eu acho que com isso deu para dar uma rápida explicação de como está a situação global hoje.